Bem-vindos a mais um encontro. Agora a gente vai para o nosso quarto capítulo, fazendo a leitura do livro A Mente Vencendo o Humor, e essa leitura comentada e também os exercícios propostos. Espero que você esteja aí com o seu caderninho, acompanhando não só a teoria, mas também colocando em prática os exercícios, porque eu penso assim, se a gente vai para uma academia, o professor passa lá os exercícios e a gente não faz, a gente não tem resultado. E aqui é igual, né? Eu falo com vocês a teoria, mas se a gente não praticar, realmente o resultado ele vai ser menor, tá? Eu já estive desse lado que vocês estão agora ouvindo esse livro, e eu confesso que da primeira vez que eu ouvi, que foi numa turma presencial, na faculdade, às vezes dava para ir, às vezes não dava para ir, eu fazia o exercício, não fazia o exercício, e não aproveitei tanto o processo. Mas depois que eu peguei o livro, eu fiz isso sozinha depois, eu peguei o livro e fiz os exercícios, para mim, pessoalmente, me ajudou muito, tá? E eu estou aqui compartilhando esse aprendizado que eu tive com vocês, para que vocês possam aproveitar da melhor maneira, tá bom? Então, vamos lá. Então, o quarto capítulo, identificando e avaliando o estado de humor. Como sempre, eu vou fazendo uma leitura e vou dar uma pausa para fazer um comentário e depois retomo a leitura, tá bom? Então, vamos. Para aprender a compreender e melhorar seu estado de humor, é importante identificar os estados de humor que você está experimentando. Estados de humor podem ser difíceis de nomear. Você pode se sentir cansado o tempo todo e não reconhecer que está deprimido. Esse ponto é interessante, dando uma pausa aqui, que fala sobre aquele caso do senhor, né, que estava reclamando de tudo, ele se sentia meio mal, ele não tinha mais disposição para fazer mais nada, e a esposa dele, em contrapartida, estava super animada, encontrando com as amigas, enfim, né, fazendo um monte de coisas. Então, quando a gente está num estado de humor mais desanimado, uma coisa que eu aprendi na faculdade que foi muito importante para a minha carreira, a professora, num dos primeiros dias de aula, ela falou assim: terapia nenhuma vence o humor, né? A química do nosso corpo. Então, a gente tem que sempre nos preocupar em fazer uma avaliação clínica. Por exemplo, descartar a possibilidade de tireoide, né? Ou uma menopausa, ou alguma química do seu corpo que pode estar com menos vitamina D, por exemplo, a falta de vitamina D. Então, se você estiver angustiado, um pouco mais para baixo, com um humor mais depressivo, antes de pensar que você está em depressão, vai fazer uma investigação clínica, que é importante. Eu tenho alguns pacientes que estavam sem libido, com baixa de testosterona, nem sabiam, e aí foram fazer investigação clínica e no exame saiu, eles fizeram uma reposição, enfim, né, hormonal, para quem gosta, entendo que tem pessoas que são contra, mas eles começaram a se sentir muito melhor. Como, por exemplo, uma paciente nova, né, ela deve ter uns 21, 22 anos, estava se queixando de um cansaço, de um aspecto mais depressivo, e a gente descobriu que ela estava com um comprometimento na tireoide. E ela começou a tratar a tireoide e começou a melhorar o estado de humor dela. Então, é interessante. Se vocês observarem o estado de humor de vocês e se perceber numa constância, assim, né, uma sensação de está muito difícil caminhar nessa vida, tenta fazer um exame clínico. Há quanto tempo você não faz um exame clínico? E eu posso falar por mim. Quem me conhece há bastante tempo sabe que eu estou sempre sorrindo, né? Tenho uma disposição, trabalho, tal, não sei o quê. Aí um dia eu acordei triste. Eu falei, gente, acordei triste. Isso assim, para mim é algo que é muito inusitado. Eu falei, acordei triste. Eu até observei, eu falei, ué, que estranho. Aí, tudo bem, dormi, acordei triste de novo, dormi, acordei triste de novo. Falei, opa, tem alguma coisa aí. Não tinha acontecido nenhum evento, né? Nada que eu pudesse identificar como alguma coisa que mudasse o meu estado de humor. Aí eu fui no meu médico, ele passou uns exames, a gente fez uma investigação clínica e vimos que eu tive uma queda na química do meu corpo, a gente corrigiu e logo depois eu comecei a retomar o meu estado de humor habitual. Tá? Então, estou falando isso porque isso de fato acontece. Às vezes a gente passa uma vida achando que está com uma depressão
e faz uma investigação clínica e consegue identificar que tem a ver com a química do corpo, tá? Mas também não estamos extinguindo a possibilidade de visitar um psicólogo, um psiquiatra e saber se tem, de fato, uma depressão presente, tá bom? Então, vamos voltar aqui, desse ponto que a gente parou, no primeiro parágrafo ainda. Você pode se sentir cansado o tempo todo e não reconhecer que está deprimido. Ou pode se sentir nervoso e fora de controle e não reconhecer que está ansioso. Assim como a depressão e a ansiedade, a raiva, a vergonha, a culpa são estados de humor muito comuns que podem ser problemáticos. Então, esse primeiro parágrafo, ele está falando do reconhecimento do seu estado de humor. Na aula passada, eu cheguei a comentar sobre isso, né? Muitas vezes a gente não sabe nomear as nossas emoções e a gente se perde nas nossas emoções. E lembra que no capítulo passado a gente falou sobre a interpretação racional das nossas emoções? Então, um exemplo bem didático, né? Eu estou aqui conversando com vocês, alguém entra na sala e me dá um susto. Eu preciso nomear isso. O que eu estou sentindo? Estou sentindo um susto. Eu tive um susto agora, né? Eu estou com medo que alguma coisa aconteça. Quando eu nomeio a minha emoção, fica mais fácil de lidar com ela do que simplesmente alguém te pergunta, mas por que você está sentindo, né? Como é que você está se sentindo? Aí você fala assim, não sei como é que eu estou me sentindo. Você não consegue dar voz à tristeza, à angústia, à ansiedade, eu estou aborrecida, eu estou irritada. E mais lá para frente a gente vai entender a diferença que é você identificar e explicar um estado de humor e identificar uma situação, um ambiente e explicar o que está acontecendo na sua vida naquele momento, tá? Então vamos aqui para o segundo parágrafo. Identificando os estados de humor. A lista no quadro a seguir mostra uma variedade de estados de humor que você pode experimentar. Essa não é uma lista completa. Você pode acrescentar outros estados de humor nas linhas em branco. Ela o ajuda a nomear seus estados de humor de forma mais específica do que simplesmente classificá-los como mal ou bom. Que seria, como você está se sentindo? Ai, tô muito mal hoje, né? Ah, como é que você está se sentindo? Ah, estou muito bem hoje, né? Então, em vez de a gente ficar tão simplificado, assim, simplificando tanto as nossas emoções, ah, eu estou bem, ah, eu estou mal. A gente vai aí abrir uma maior possibilidade de investigação. E fazendo uma pausa também para entender dentro dos relacionamentos como é importante a gente identificar o nosso humor. Por exemplo, se você está tendo uma discussão com alguém, pode ser que no meio da discussão a pessoa fale, ah, mas o que você está sentindo? Você fala, não sei, eu só sei que isso me incomoda. Ou você pode investigar e falar, nossa, quando você faz isso eu me sinto triste, eu fico triste. E aí o outro, normalmente a tristeza convida a pessoa a ser mais empática, né? A raiva convida a pessoa a ser mais raivoso, o outro ser mais raivoso e entrar em choque. A tristeza, ela convida a pessoa ao acolhimento da outra pessoa. Então, se você está, por exemplo, numa discussão e a pessoa ela está te atingindo e você pode até estar falando um pouco mais enérgica com ela, mas você identifica que aquilo é fruto de uma tristeza, você pode dizer para essa pessoa, quando você faz isso comigo, eu fico triste, né? Para a pessoa saber exatamente o que ela está fazendo com você. Mais ou menos quando a gente ensina empatia para as crianças quando agridem, bate, morde, né? Joga o brinquedinho, né? Ou fala alguma coisa que não seja apropriada para um amiguinho, e a gente fala assim, olha como você está deixando esse amiguinho triste, olha como ele ficou triste com você. O que a gente está fazendo com a criança é ensinando empatia, né? E muitas vezes isso não é ensinado na infância, que é super importante. Muitos adultos acabam não aprendendo empatia porque outros adultos não sabem empatia e não conseguem transmitir esse aprendizado para as crianças. Aí você imagina, numa conversa de adultos, entre adultos, uma pessoa que não é empática, e provavelmente vocês devem conhecer pessoas que não são empáticas, não têm esse recurso desenvolvido, ela fala com você qualquer coisa, usa qualquer palavra, qualquer estrutura de frase, enfim, ela sai cuspindo, né? E fala, e ela não consegue identificar o que aquelas palavras estão te causando.
como que aquelas palavras elas estão te atingindo emocionalmente, né? Ou se você, por exemplo, tem uma dificuldade mais empática, é importante, quando a gente fala, a gente pensar que as nossas palavras são estímulos emocionais para uma outra pessoa. É muito simples a gente compreender. Quando eu falo eu te amo para alguém, essa pessoa é inundada, se ela também me amar, né? Se ela não gostar de mim, ela fala, sai daqui! O cara vai chegar na minha frente. Mas se ela estiver esperando um eu te amo, ela vai quimicamente ali transbordar e falar, nossa, você falou que me ama, tal. Uma palavra, mas que representa um afeto muito importante. Agora, se eu falo, eu te odeio, né? Você é um chato, né? E para não dizer mais coisas, essa pessoa vai ser inundada de uma outra química emocional. Então, se a gente parar para pensar que as nossas palavras são estímulos emocionais, olha só como a gente tem um recurso super poderoso, tanto para encorajar alguém, né? Estimular a pessoa, era essa palavra que eu estava buscando, estimular a pessoa a ter uma emoção positiva ou estimular a pessoa a ter uma emoção negativa, né? Então, é importante que a gente preste atenção naquilo que a gente fala para o coleguinha, tá? E que a gente fale para o coleguinha também. Olha, presta atenção no que você está falando para mim. Está me deixando triste, mal, angustiado, zangado, né? Nomear bastante as emoções. Então, vamos voltar aqui. A gente parou nessa frase, né? Ela o ajuda a nomear. Deixa eu ver se dá para marcar aqui para vocês. O meu computador ele não está marcando agora. Não está me ajudando. Mas aqui, paramos a classificá-los como mal e bom. Continuando. Observe que os estados de humor são geralmente descritos por uma única palavra. Ao identificar estados de humor específicos, você pode definir objetivos e acompanhar o seu progresso. Aprender a distinguir entre os estados de humor é útil para a melhora de estados de humor em particular. Isso que ele está dizendo se você consegue identificar, por exemplo, que você está com medo numa situação, se você estiver bem trabalhado internamente, né, na sua inteligência emocional, você pode identificar e falar, nossa, eu estou com medo, mas eu preciso de coragem agora para agir, né? Eu tenho que ter coragem, né? Eu entendo que eu estou com medo, né? Em vez de falar, não sei o que eu estou sentindo, só sei que eu não consigo e ficar perdido nos pensamentos que estão relacionados ao seu comportamento e travado e não conseguindo agir, se você identifica, eu estou com medo, você vai encontrar na sua dinâmica recursos para se sentir um pouco mais seguro para conseguir avançar em direção àquilo que você quer, né? Então, isso é importante, porque vou dar um exemplo para vocês, tá? Uma vez eu atendi uma paciente que ela tinha uma questão com o inglês e ela tinha um receio de falar inglês, enfim, né? Isso é uma questão muito comum e dentro de um trabalho que era muito importante, com reuniões com pessoas de fora e tal, e falar inglês, as pessoas não compreenderem ela ser, como é que diz? Sofreu um bullying, mas não é essa palavra, retaliada, né? Assim, de alguma forma. E aí eu perguntei para ela, tá, mas o que você está fazendo para se sentir mais segura? Ela falou, no momento nada, eu só estou assim, me trabalhando, né? Pensando que eu sei falar inglês. Eu falei, então vai estudar mais, né? Vai estudar mais, vai conversar mais, vai ver mais filme. Talvez você ainda não esteja tão segura porque você não está com um idioma tão fluente quanto você gostaria para que você possa estar nessas reuniões. Então, ela começou a estudar mais, investiu mais, fez um curso fora e esse recurso para ela, que ela usou do estudo, fez com que ela se sentisse mais segura. E aí vocês podem pensar na vida de vocês como um todo. Eu, por exemplo, eu tinha uma questão com roupa, eu não sabia muito bem como me vestir nas ocasiões. Pode parecer besteira, mas era complicadíssimo. Assim, eu falava, ai meu Deus, vou no casamento de dia, boto longo, boto curto, boto chapéu, ficava louca. Aí tinha uma amiga minha, tem uma amiga minha que ela é muito boa para se vestir, eu sempre recorria a ela. E aí, qual era o meu humor nesse momento? Na época eu nem sabia, né? Nem tinha essa consciência.
Mas olha aqui, na listinha, constrangido. Eu ficava constrangida. Falava, meu Deus, eu fico constrangida de ir numa festa e estar com a roupa errada, estar inadequada. Tinha vezes, gente, que eu levava até roupa no carro. Eu levava mais uma roupa, sabe assim? Né? Tipo uma roupa de segurança, vamos dizer assim. Aí eu dava uma olhadinha e falava, tá todo mundo mais ou menos parecido comigo, então eu tô bem. Ou então, não, eu tenho que trocar de roupa, porque eu não tô nada a ver. E eu não era muito boa nisso, hoje em dia eu já melhorei. Por quê? Eu fui criando recursos, né? Pesquisando, conversando com amigas, tal, tentando entender um pouco mais, para poder me sentir mais segura e não ativar o humor do constrangimento. Vocês estão entendendo assim, o que eu estou falando? Né? Eu tenho uma situação, eu tenho um humor. Se eu não identifico o humor, eu simplesmente não ajo. Né? Eu fico paralisada naquilo, falar, não sei, não vou, não quero. Mas se eu identifico, poxa, eu estou constrangida, eu não estou com medo, eu estou constrangida. Então, se eu estou constrangida, eu não estou com medo, eu poderia ir, mas não queria ficar constrangida. Você desenvolve os recursos que você precisa para se sentir mais segura naquele momento. Pega os seus potenciais, por exemplo, eu gosto de ter a mente aberta assim, né, na lista das virtudes. Então, eu vou lá, pesquiso, tal, desenvolvendo esse recurso, o constrangimento ele diminui bastante. Aí a gente trabalha com enfrentamento, tá? Estou dando um exemplo meu particular, mas vocês podem levar para vocês. A gente trabalha com enfrentamento, ou seja, não coloco uma segunda opção de roupa, me coloco ali no enfrentamento para aquela situação e vamos ver o que vai acontecendo. Ok, hoje em dia já está melhor. Então, voltando aqui. Eu vou ler a última frase para a gente pegar o gancho que eu acho importante. Ao identificar estados de humor específicos, você pode definir objetivos e acompanhar seu progresso. Aprender a distinguir entre os estados de humor é útil para a melhora de estados de humor em particular. Por exemplo, determinadas técnicas respiratórias ajudam no estado de nervosismo, mas não nos ajudam no de depressão. O que ele quer dizer com isso? Quando a gente está ofegante, né, a gente está mais ansioso. A ansiedade ela traz essa sensação, né, do medo. O nosso corpo ele está sendo totalmente ativado para o nosso sistema de luta ou fuga. Né? Então, ou a gente vai atacar, vai lutar e vamos correr. E nosso batimento cardíaco precisa acelerar para mandar pernas para que te quero, né? Para mandar sangue para todas as nossas extremidades e a gente conseguir agir. Ou a gente vai para o sistema de fuga e pernas para que te quero também, vamos fugir. Traduzindo isso em termos de comportamento, a gente pode ter sim o de luta, mas a gente pode evitar o movimento, né? E tudo isso tem a ver com o nosso corpo, o nosso sistema fisiológico ele começar a oscilar e a gente está falando de uma ansiedade e a regulação emocional que vem junto com a respiração, porque tem outras técnicas também, ela vai ajudar a equilibrar o seu sistema, né? Então é como se você desse um freio para a sua ansiedade. O que muitas vezes uma pessoa, quando está ansiosa, não gosta de fazer, porque parece que não vai funcionar. E eu entendo, né? No momento que a gente está, né, ali super ansiosa, o coração acelerado, como que respirar vai adiantar? O meu cérebro ele quer sair correndo, né? Para atacar ou para fugir, não importa, ele não quer ficar parado, respirando, né? Essa é a última coisa que ele quer fazer. Mas quando você fala para ele, né? Estou aqui já conversando com o cérebro, mas quando você diz para o seu sistema, ei, né, eu estou aqui segura e no controle dessa situação, vamos respirar, né? Você vai acalmando o seu sistema fisiológico e você vai mudando o seu pensamento, a qualidade de pensamento e o seu comportamento. Vou retomar um pouquinho a aula anterior. Lembra que a gente falou sobre quanto maior for a intensidade da nossa emoção, mais extremo será o nosso pensamento. Quanto menor for a intensidade da emoção, menos extremo será o nosso pensamento. Eu até gravei um vídeo ontem, se eu não me engano, no Instagram, dando um exemplo. Se eu estou chateada com uma pessoa, eu falo, ai, que saco aquela pessoa, não quero nem ver ela na minha frente. Se eu estou com muita raiva daquela pessoa, eu falar, eu quero ir lá e matar aquela pessoa, porque eu vou estar... Então, dependendo da intensidade da minha emoção, né, o medo, né,
Ah, eu tô com medo, mas um medo brando, eu falo, ah, eu tô com medo, mas tudo bem. Eu vou lá e vou conseguir encarar, eu acho até que vai dar certo. Se eu tô com medo desesperador, não, 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 para, não vai dar certo, vai acabar, vai... eu vou para um outro extremo, né? E então, se a gente medir a intensidade da nossa emoção pelo aquilo que a gente está sentindo no nosso sistema fisiológico, né? Nossa, meu coração está muito acelerado, né? Então eu devo estar com uma emoção muito intensa, e isso automaticamente vai levar meus pensamentos para o extremo. Então, calma aí, é tudo um sistema, gente, que está tudo conectado. E olha, quando eu comecei na minha vida a fazer isso, trazer essa consciência para os meus momentos emocionais, me ajudou muito nos meus comportamentos. Então, sim, eu fico com raiva, eu fico ansiosa, eu fico triste, eu fico angustiada, eu fico um monte de coisa. Fico tudo isso aí que está escrito aí. Fico alegre, fico desapontada, fico humilhada, fico satisfeita, temerosa, fico tudo que está escrito aí. Mas, no momento que eu percebo que a intensidade está muito alta e meus pensamentos começam a ficar doidos, né? Assim, vai lá no extremo, vai acabar com tudo. Eu respiro e trago essa consciência. Olha meu corpo, como eu estou sentindo a pressão da emoção no meu corpo físico. Então, só de estar sentindo essa pressão, eu já sei que o meu pensamento está no sequestro emocional. Né? Esse termo foi utilizado pelo Daniel Goleman no livro da Inteligência Emocional, que é muito interessante, se vocês quiserem ler, recomendo. E então eu observo e falo, eu estou numa intensidade emocional muito alta, logo eu vou estar com pensamentos extremos. Então calma aí, deixa essa química passar um pouquinho, respira, né? Vai dar uma volta. Eu gosto de caminhar, sair da cena ou tomar um banho, enfim, né? Para poder voltar com essa química a regular essa emoção. É impressionante. Não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas depois que a gente consegue, né, regular, aprender a regular a emoção, nossa, a capacidade que a gente tem de resiliência e as besteiras que a gente deixa de fazer são enormes, né? Porque a gente acaba fazendo muita besteira quando a gente está nesse sequestro emocional. Tá? Então, observar, estou pegando essa frase, né? Determinadas técnicas respiratórias ajudam no estado do nervosismo, mas não nos da depressão. A depressão tem a ver com tristeza, então, normalmente, a tristeza ela deixa a gente mais lenta. Né? A tristeza ela tem a ver com recolhimento. A gente está triste, a gente se encolhe, né? É difícil uma pessoa triste querer sair correndo. Uma pessoa ansiosa sai correndo. Né? Uma pessoa triste, ela se encolhe. Até se a gente perceber os animais, né? Eles estão tristes, eles vão para o cantinho. Então, a respiração, a técnica da respiração para acalmar não faz muito sentido nesse caso. Tá? Então, vamos lá. Eu vou propor para vocês um primeiro exercício aqui hoje, tá bom? Quais desses estados de humor você reconhece mais presente em você? Por exemplo, na última semana, nos últimos 15 dias, até no último mês, tá? Então, é uma avaliação que vocês vão fazer, uma autoavaliação que vocês vão fazer. Vou colocar aqui. Coloquei no bate-papo. É uma autoavaliação que vocês vão fazer para fazer esse reconhecimento do humor que vocês sentem que fica mais presente no dia a dia. Né? Normalmente eu tenho me sentido muito culpado, ou normalmente eu me sinto uma pessoa mais ansiosa ou orgulhosa, né? Estou orgulhoso ou alegre. Tenta selecionar pelo menos uns 4 ou 5, tá? Na intensidade que vocês percebem. Tipo, o primeiro humor que eu mais reconheço em mim é esse, depois esse, depois esse, depois esse. Né? Uns 4 por aí. A gente tem todos, tá? Isso tem a ver com o nosso movimento natural do nosso cérebro. Mas, às vezes, a gente acaba ficando mais com um humor mais presente no dia a dia. Tá bom? Então, eu vou dar um tempinho para você poder fazer esse exercício. Faz uma autopercepção. Já, já a gente volta.
Bom, indo para a página 28, se você tem dificuldades em identificar seus estados de humor, preste atenção em seu corpo. Ombros rígidos podem ser um sinal de que você está com medo ou irritado. Sentir o corpo pesado pode significar que se sente deprimido ou desapontada. Olha só que interessante, né? Ombros rígidos pode ser um sinal de que você está com medo ou irritado. Aí ele faz um outro paralelo. Sentir o corpo pesado pode significar que se sente deprimido ou desapontado. A gente está falando de um sistema fisiológico. Eu gosto de fazer um paralelo com os animais, porque os animais eles têm uma representação corporal, física, que dá para a gente identificar, né? Então, um animal, um gato, por exemplo, quando ele está ali nervoso, ele levanta as costas dele, porque ele já está preparado, se arrepia inteiro, né? Ele está preparado ali para atacar. E quando ele está mais triste, né? Ele está mais molinho, assim. Essa é uma boa observação que vocês podem fazer do corpo. Tem uma técnica que eu acredito que eu já tenha falado para vocês do mindfulness, né? Que é essa observação do corpo físico. Não só isso, tá? A técnica é muito mais abrangente, mas ela fala da observação do corpo físico. Quando você não souber o que você está sentindo, quando você não conseguir nomear, observa seu corpo, o que o seu corpo está te dizendo. Você fala, nossa, estou com o ombro mais tenso, então eu devo estar mais nervosa. Ai, não, estou cansada, estou pesada. Ai, né? Estou caracterizando aqui, mas, né? Então eu devo estar mais triste, mais deprimida. O seu corpo te dá esse sinal para você interpretar aquilo que você está sentindo, tá? Então vamos aqui. A identificação de suas reações físicas pode dar pistas de quais estados de humor você está experimentando. Um segundo modo de identificar de forma mais precisa seu estado de humor é prestar muita atenção. Veja se você consegue notar 3 estados de humor diferentes durante um mesmo dia. Eu gostaria de passar esse exercício como um dever de casa para vocês, tá? Se vocês lembram daquele aplicativo Cogni que eu passei no início, vou escrever aqui, Cogni, para quem, eu acho que não sei se é com I ou sem I, tá? Depois pode pesquisar. Ele é gratuito, é um aplicativo que mede a sua emoção, você marca a sua emoção e ele vai fazendo uma medição dos seus estados de humor. Então, se vocês conseguirem colocar em prática essa observação de qual estado de humor você está, pelo menos 3, né, sentindo num dia, é interessante até para vocês irem tentarem ir para um humor mais positivo, tá? Porque a ideia é essa, a gente regular a nossa emoção para ir para um humor mais positivo. Uma vez eu fiz um vídeo, eu me propus a fazer um vídeo para mim mesma, né? Desde a hora que eu acordo, passando o meu dia inteiro até a hora de dormir, observando o meu estado de humor. E o que tinha acontecido e tinha mudado o meu estado de humor. Coisas assim, às vezes uma fila, alguém que foi meio grosso, né? Alguma coisa que aconteceu, mudava o meu estado de humor e quando eu melhorava eu falava, agora já passou o estado de humor. E foi muito interessante depois assistir, né? Eu falava, poxa, agora eu fiquei chateada. Só uma psicóloga comportamental para fazer isso. Aí falava, agora eu tô triste. Gente, eu tinha passado por uns 6 estados de humor no mesmo dia. Claro que eu saí de casa, foi um final de semana e tal, mas foi muito interessante observar, né, o estado de humor e a intensidade do humor também. Então, dever de casa para vocês, se puder. Calma aí, deixa eu só... eu não vou conseguir anotar a frase, mas depois eu passo lá no WhatsApp, tá bom? Qual é o nome do aplicativo? Está escrito Cogni. Está escrito no bate-papo. Então, vamos lá. Ou você pode... Opa, meu cursor aqui. Ou você pode escolher alguns dos estados de humor listados no quadro e anotar situações do passado em que você se sentiu em cada um deles. Outra estratégia é identificar uma situação recente em que teve uma reação emocional intensa e marcar na lista dos estados de humor que experimentou. Esse exercício é para a gente fazer agora, tá? Vocês vão lembrar de alguma
cena que vocês viveram recentemente, ou aquela que não sai da sua cabeça, né? Às vezes a gente fica com aquela historinha na nossa cabeça, e vocês vão identificar quais estados de humor que vocês estão sentindo nessa situação, tá? Então, não sei, eu posso lembrar de uma situação X que eu vivi ontem, anteontem, essa semana, e qual foi o estado de humor presente naquela situação, tá bom? Aí você escreve situação e o estado de humor. Curtinha, né? Só para você lembrar, e o estado de humor. Aqui a gente vai voltar aos casos, né? A fazer a leitura dos casos, e agora a gente vai falar sobre o Vitor, um caso que a gente já leu na aula anterior. Quando o Vitor iniciou a terapia, ele sabia que estava se sentindo ansioso e deprimido. Conforme foi aprendendo a identificar os estados de humor, descobriu que também sentia raiva com frequência. Essa foi uma informação útil para Vitor, porque foi capaz de identificar o que o deixava com raiva e de estabelecer objetivos para tratar essas questões. Aqui, nessa frase, a gente está falando sobre o reconhecimento dos gatilhos. Vocês já devem ter ouvido falar quais são os seus gatilhos, né? Quais são os seus gatilhos? Que raio são esses de gatilho? Bom, se a gente pensar gatilho, pá, né? Gatilhou e né? Pegou na emoção. Eu me lembro uma relação que eu tive que foi tão interessante. Eu falei assim, a pessoa tinha ido para a praia, e eu falei assim, mandei uma mensagem de texto. Eu falei, você ainda está na praia? Porque a gente tinha combinado de almoçar, né? Você ainda está na praia? Eu estava em casa. E aí ele ficou chateado, bravo. Eu falei, gente, não entendi, porque para mim a pergunta foi uma pergunta comum, né? E aí, quando a gente se encontrou, eu perguntei, mas o que te deixou desconfortável? O que aconteceu? E ele falou assim, você escreveu, você ainda está na praia? A palavra ainda era gatilho para ele. Eu não sabia que a palavra era... Nunca mais usei essa palavra na minha vida. A palavra ainda. Eu falei, mas o que te lembra ainda? Não, porque minha mãe sempre ficava reclamando, e aí eu tive uma ex-namorada que ficava reclamando que eu estava na praia, que eu ainda estava na praia, que eu ainda estava jogando bola, que eu ainda estava aqui. Falei, ok, não falaremos mais a palavra ainda. Tirou o gatilho, pronto. Oi, que horas você vai voltar da praia? Não temos problema com essa pergunta, mas com a palavra ainda temos problema. Então, a palavra e a estrutura da frase, enfim, né? Às vezes a nossa forma de se expressar, tom de voz, pode ser um gatilho para outra pessoa, assim como às vezes a pessoa nem entende, porque quando ela fala daquele jeito, ela te tira do eixo, né? E se você souber identificar, como, por exemplo, a gente conseguir com essa relação identificar, a gente pode diminuir bastante os gatilhos e os conflitos nas relações, tá? Embora estivesse, vou voltar aqui para o texto. Embora estivesse sóbrio há 3 anos, relatou sentir vontade de beber sempre que temia ficar fora de controle. Quando seu terapeuta e ele examinaram a fundo as situações em que Vitor se sentia fora de controle, ficou claro que ele estava se sentindo muito nervoso ou bravo nessas ocasiões. Vitor percebia seu coração acelerar, as mãos suadas, e tinha a sensação de que algo terrível iria acontecer. Ele rotulava essas sensações como fora de controle, e então sentia necessidade de beber porque achava que o álcool iria ajudar a recuperar o controle. O que a gente está falando que ele está fazendo de uma maneira que não é adequada, mas ele está fazendo uma regulação emocional, né? E essa regulação emocional feita por ele com a bebida poderia ser feita com a comida. Por exemplo, quando a pessoa ela tem uma compulsão, muitas vezes a compulsão, quase 100%, mas não quero colocar aqui, fechar isso, né, esse tema, dessa maneira, tem a ver com a necessidade de regular o estado de humor a partir de um recurso externo. Pode ser compra, pode ser, enfim, né, tem gente que se masturba, tem gente que, às vezes, de uma maneira saudável, vai correr, né, tem gente que bebe, tem gente que usa droga, mas é a necessidade de regular a emoção.
Então, quando a emoção ela está descontrolada, né? Ou seja, ela está com uma... Aqui ele usou a palavra descontrole porque tem a ver com o comportamento. Né? Então, ele tem a emoção muito intensa e lembrando que a nossa intensidade emocional leva as nossas ações, pensamentos para o extremo. Então, quanto maior a intensidade emocional, o comportamento que a gente vai ter provavelmente vai ser fora do controle. E para não ter um comportamento fora do controle, ele tenta regular com esses recursos que bebida, enfim, né, que de certa forma não são saudáveis, vamos dizer assim. Então, voltando. Vitor tinha tendência a não ser muito específico a respeito de seu estado de humor, com frequência dizendo que se sentia desconfortável ou apático. Ele não nomeava, né, o estado de humor. Quando aprendeu que suas dificuldades emocionais básicas estavam relacionadas à raiva e à ansiedade, começou a concentrar sua atenção em situações nas quais se sentia com raiva ou ansioso. Ele aprendeu a distinguir sua irritabilidade da preocupação temerosa de sua ansiedade. Começou a identificar esses estados de humor em vez de agrupá-lo com um único sentimento de indiferença. Olha, mais uma vez um comentário. É interessante, né? Ele fala desconfortável ou apático. Vou retomar um pouquinho. Quando ele aprendeu que suas dificuldades emocionais básicas estavam relacionadas à raiva e à ansiedade, dois estados de humor, começou a concentrar sua atenção em situações nas quais se sentia com raiva ou ansioso. Ou seja, ele começa a observar que não são todas as situações que ele tem raiva e ansiedade. Às vezes pode ser que ele está preocupado, ele está temeroso, ele está com medo, mas não necessariamente nesse estado de humor que ele tem medo que tire ele do controle. Isso num grau maior, vamos dizer assim, às vezes a pessoa está tão sensível a sentir as emoções que ela não consegue, ela não consegue, não. Ela tem medo até de se apaixonar, por exemplo. Porque só de pensar o coração acelerando por uma paixão, ela já atribui a uma ansiedade, a um medo, ao desconforto emocional e entra num isolamento. Ela vai evitando a vida porque não quer sentir as emoções, não quer sentir o desconforto da emoção. Vou voltar para o texto. Quando Vitor se tornou mais específico em relação ao que estava sentindo, ficou claro para ele que quando seu humor era ansioso, ele estava pensando, estou perdendo o controle. Quando seu humor era de raiva, ele estava pensando, isso não é justo, mereço mais respeito. Aprender quais estados de humor ele estava experimentando foi um passo importante para uma compreensão mais precisa de suas reações. Então, lembrando, o estado de humor, quando a gente tem o estado de humor, a gente tem um pensamento associado a ele. Então, se você começar a prestar atenção toda vez que você fica ansioso, qual é o pensamento automático, que a gente até vai ver mais para frente, mas que surge para você? Toda vez que você fica triste, qual é o pensamento que surge para você? Normalmente é um grupinho de pensamentos que você consegue identificar a partir desse humor. Voltando para o texto. É fácil confundir estados de humor com pensamentos. No início da terapia, quando o terapeuta perguntou a Paulo, Paulo já é o senhor, né, que perdeu um amigo, quando perguntou a Paulo o que estava sentindo, o humor, ele respondeu, quero ficar sozinho. Quero ficar sozinho não é um humor. Quando Paulo começou a analisar mais detidamente as situações nas quais queria ficar sozinho, descobriu que estava pensando com frequência que os outros... Descobriu que estava pensando com frequência que os outros, familiares ou amigos, não precisavam dele ou não queriam sua companhia. Também percebeu que estava prevendo, pensando, que se estivesse com outras pessoas, não iria se divertir. Como pensava, eles não querem estar comigo, e se eu for lá, não vou me divertir, reconheceu que seu estado de humor era triste. Olha que interessante, né? Dando uma pausa aqui. Esse grupo de pensamentos, como eu falei anteriormente, ele está associado ao humor da tristeza. Às vezes, num atendimento clínico com o paciente, e o paciente não sabendo explicar a emoção, né, identificar, perdão, a emoção, eu pergunto para o paciente, mas quais são os pensamentos que vêm? E aí, pelo grupo de pensamento, a gente identifica que tem uma tristeza.
Uma vez uma paciente perguntou para mim assim, mas como é que o psiquiatra faz para analisar se eu estou deprimido, se eu estou ansioso, se eu sou bipolar, se eu sou esquizofrênico? O que acontece? Porque não tem um exame de sangue, né? Assim, não tem nada que comprove, né? Nesse sentido. E aí eu expliquei isso para ela, pelo comportamento, pelo grupo de pensamentos, né? Por como a pessoa se coloca na vida, as relações e tudo mais, a gente vai tendendo a identificar o que está acontecendo com ela e dando um diagnóstico. Isso o psiquiatra dando um diagnóstico clínico e o terapeuta psicólogo fazendo um psicodiagnóstico. Tá? Voltando. Faz parte do desenvolvimento da capacidade de identificar seus estados de humor, aprender a distinguir entre os seus estados de humor e seus pensamentos. Também é importante distinguir estados de humor e pensamentos de comportamentos e fatores situacionais, aspectos do ambiente. Vou parar por aqui para a gente poder dar uma pausa e aí a gente continua essa frase com a próxima folha, tá?